preso por erros que cometi. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim, como fogo em meus ossos dentro, em meu peito entre dentro de mim, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser e de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser de dentro pra fora, de dentro pra fora. E transforme o meu Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos
Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Graça e paz seja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Há uma semana tão importante para nós. Há uma semana tão importante para nós como o corpo de Cristo, né? Irmãos, eu ainda estou impactado com o culto de manhã, essa manhã, aonde, irmãos, Deus se moveu nesse lugar de uma forma sobrenatural. E você que mede a intenção do seu culto, você que mede o quanto você quer de Deus, eu queria te convidar nessa hora a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento ao Senhor. Assim como a gente fez de manhã, eu queria conduzir você nessa oração de introdução, de agradecimento ao Senhor, de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele está fazendo em nós e através de nós, por tudo que Ele fez na cruz do Calvário, irmãos, começando na sexta-feira da paixão, aonde Ele decide carregar a minha e a sua cruz, aonde Ele decide se entregar em amor por nós, em reconciliação e em redenção, para que nós pudéssemos então retornar ao Pai, retornar ao Senhor. Havia uma conta muito alta a ser paga, havia uma conta muito alta a ser paga, e nós não conseguiríamos, irmãos. No sábado aqui no culto de jovens nós fizemos uma pequena simbologia, irmãos, um pequeno exercício de como é ficar com os braços abertos assim. Irmãos, a gente vê que para você ficar assim de braços abertos 40, 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, dói muito, irmãos. Se para nós o abrir dos braços dói muito, imagina o nosso Redentor, que foi açoitado, que foi espancado, que foi cuspido, que foi rejeitado. Imagine para o nosso Redentor, que nos amou tanto, irmãos. Nesse momento agora, comece você a agradecer ao Senhor pelo seu dia. Vamos agradecer ao Senhor, vocês que estão aqui, vocês que nos assistem em casa agora. Comece a agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida estendido sobre você. Comece a agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle com as nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado dias desafiadores ao qual nós temos vivido e enfrentado, mas a nossa fé e esperança está no Senhor. Jesus é a cura que o mundo precisa, Jesus é o remédio para a humanidade, Jesus é o padrão, é o modelo exato, irmãos. Que o Senhor nessa tarde agora, nesse início de noite, comece a derramar uma porção de amor sobre a sua vida, que Deus comece a derramar agora fome e sede da presença do Senhor sobre você, uma fome insaciável pela palavra de Deus, uma sede insaciável pelo Espírito Santo de Deus, que é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você o busca, mais, irmãos, é acrescentado de Cristo em vós. Quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós o buscamos, mais de Cristo é acrescentado em nós. E eu tenho certeza que você não está aqui em vão, à toa. Você não marcou um encontro com homens, você marcou um encontro com o Senhor. Você se preparou para estar aqui, você se preparou, você preparou o seu espírito para que você nesse exato momento agora se entregasse em amor, em adoração ao Rei da Glória. Irmãos, não deixe que a máscara calhe o seu louvor, não deixe que a máscara atrapalhe a sua adoração, mas que flua de você agora, que flua de você rios de águas vivas. Comece a buscar ao Senhor, comece a acessar esse lugar de Santo dos Santos, irmãos, a presença santíssima do Senhor.
Senhor. Comece a dizer palavras de amor a Ele. Comece a bendizer o Teu santo nome. Comece a dizer: Senhor, eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor. O Senhor não precisa fazer mais nada por mim, Pai. A cruz já foi o suficiente. E eu vivo agora, Pai, ou viverei o resto dos meus dias para contemplar a Tua glória, para Te adorar. Comece a dizer: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Comece a dizer: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito. Essa casa é sua. Essa família de fé é sua. É tudo Teu, Senhor. É tudo Teu, Senhor. Nada nós temos, nada nós possuímos. Até o nosso fôlego de vida é Teu, o nosso respirar é Teu. Cada batida do nosso coração bate em amor, em canção ao Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito. Fique à vontade no nosso meio. Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Vamos dizer isso: Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Tu és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa, uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa morar na Tua casa, para beijar a Tua face. Nós preparamos um lugar para Você, só para Você, Jesus. Nós preparamos um lugar para Você, só para Você, Jesus. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Rei da Glória. Se envolva nesse manto de adoração. A casa é sua. Vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, canta isso: Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito. Sim, sim, a casa é sua. A casa é sua, fique a uma só coisa, uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa
Senhor, eu me preparei para estar aqui, Senhor. Eu me preparei para te encontrar nessa tarde. Eu me preparei para encontrar só contigo, Abba. Só contigo, meu Paizinho. Eu vim aqui só por ti, Pai. Eu vim aqui cultuar ao Senhor. Eu vim aqui me entregar ao Senhor. Eu sou a oferta, eu sou o sacrifício. Ah, Senhor, receba, receba. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Sabe, irmãos, todos nós gostamos de chegar nas nossas casas e encontrar uma casa limpinha, cheirosa, uma casa cheirosa, arejada, um ambiente gostoso. Como é bom chegar em uma casa limpa e um ambiente limpo. O cheiro é diferente, a atmosfera é diferente. E o Senhor, então, irmãos, Ele decide não habitar em templos feitos por mãos de homens. Ele decide habitar em nós. Nós somos a casa e morada do Espírito. E como casa e morada do Espírito, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós todos os dias. Porque nós temos a mania, nós temos o hábito, na maioria das vezes, de ficar juntando entulho dentro de nós, lixo dentro de nós. E lixo, irmãos, ele fede. O lixo, ele atrai moscas. Lixo, ele atrai bicho. E o bicho come tudo, irmãos. Assim como cada vez que nós temos a oportunidade de jogarmos esse lixo fora, escolhemos deixar esse lixo dentro de nós. Joga fora agora, irmãos, tudo aquilo que foi lixo na sua semana. Joga fora agora, limpa a sua casa. Esse tempo de louvor agora é o tempo de você limpar a sua casa, de você ser limpo pelo poder de Deus, pela glória de Deus, para que o Senhor olhe para dentro de você agora e veja uma casa limpa, arejada, cheirosa, uma casa preparada para a habitação do Senhor. Nós preparamos um lugar para você. Se prepare para Ele, só para você, Jesus. Se prepare para Ele. Nós preparamos um lugar. Se prepare para Ele, irmãos. Só pra você. Escolha a melhor parte. Nós preparamos um lugar para você. Só pra você, Jesus. Pois quando você estiver, vamos ficar Só aos seus pés. Vamos ficar. Só aos seus pés. E quando você estiver, vamos ficar. Só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés. Por que eu disse para você preparar a sua casa? Porque quando o Rei da Glória adentrar, quando o Rei da Glória chegar à sua casa, você não vai precisar ficar correndo igual Marta, correndo de um lado para o outro, arrumando uma coisa ou outra que você não conseguiu arrumar antes. Arrume agora. Coloque cada coisa no seu devido lugar. Levante o tapete, tire fora todo o lixo, toda a poeira. Porque quando o Rei da Glória chegar, você vai escolher ficar só com Ele. E quando você estiver, vamos ficar. Só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés. Eu não quero me distrair, eu quero ficar aos pés dele.
Eu quero ficar aos pés dele. Eu quero ficar rendido a ele. Eu quero colocar a minha cabeça sobre o colo do meu Senhor e ficar ali, contemplando a face dele, o cuidado dele. Acesse esse lugar, irmãos. Só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. Você crê que ele já está aqui? Você crê que ele já está aqui? Você crê que ele já está aqui? Ele já está aqui, irmãos. A palavra dele diz que onde 2 ou mais estiverem, ali ele estará presente. Ele está aqui, irmãos. Sinta a presença do Senhor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Vamos comigo, filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, Faz as escamas caírem. Um dia Jesus encontra um cego e Jesus então cospe no chão e começa a fazer um pequeno barro nas suas mãos. Ele começa então a fazer um barro nas suas mãos e passa nos olhos daquele homem e pergunta se ele enxerga. Tu vês? E ele começa a ver meio embaçado. E o Senhor então faz o processo novamente. Porque se for preciso, irmãos, Ele vai tocar nos seus olhos, até que você consiga enxergar de verdade, até que você consiga enxergar aquilo que Ele tem para a sua vida. Será que você tem conseguido enxergar o propósito da sua vida nessa terra? Toca nos meus olhos. É um momento propício para você fazer essa oração. Fale comigo assim, filho de Davi. Vamos, igreja, fale comigo, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de nós, Senhor. Toca nos nossos olhos, Yeshua. Toca nos nossos olhos, Yeshua. Toca nos nossos olhos, Yeshua. Faz as escamas caírem.
religiosidade, as escamas, irmãos, do ego, as escamas do pecado, as escamas do egoísmo, as escamas, irmãos, do egoísmo, as escamas da inveja, as escamas da ansiedade, as escamas, irmãos, da depressão. Toca nos nossos olhos espirituais, Senhor. Faz as escamas cair. Toca os nossos olhos nessa tarde, Pai, de todos nós que estamos aqui, daqueles que nos assistem agora, daqueles que vão assistir. Toca nos olhos, coloca as mãos assim sobre os seus olhos, em nome de Jesus. Coloca as mãos assim sobre os seus olhos. Coloca as mãos sobre os seus olhos. Faz as escamas cair. Coloca as mãos sobre os seus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, toque a nossa visão nessa hora, Pai. Toque a nossa visão, toque os nossos olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, faz os nossos olhos contemplarem a Tua face, o cuidado do Senhor sobre nós. Senhor, toque os nossos olhos para que venhamos então, Pai, deixar de ver as coisas do mundo, tudo aquilo que tem ofuscado a nossa visão, tudo aquilo que tem atraído os nossos olhos, porque nós queremos contemplar somente as coisas que vêm dos céus, as coisas que são celestiais. Dai-nos uma visão celestial nessa tarde, Pai. Dai-nos uma visão espiritual das coisas. Faz-nos enxergar como homens e mulheres espirituais. Tire as escamas dos nossos olhos, Pai. Tire as escamas dos nossos olhos. Tire as escamas dos nossos olhos. Repita comigo, Senhor Jesus. Tire as escamas dos meus olhos. Senhor Jesus, tira da minha visão tudo aquilo que me afasta do Senhor, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o resto será bom, mas se os meus olhos forem maus, tudo o resto será mal, todo o resto será mal. Cura aquele que tem dificuldade de enxergar o espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Cura a nossa visão, Pai. Cura a nossa visão agora, em nome de Jesus. Cure a nossa visão agora, em nome de Jesus. Cure a nossa visão agora, em nome de Jesus. Essa semana é tão importante, Pai, porque nós sabemos que na sexta-feira o Senhor foi moído, transpassado, dilacerado. A Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Então agora, Pai, em nome de Jesus, comece a derramar uma unção de cura nesse lugar. Tem pessoas que precisam ser curadas aqui, Pai. Toca agora, Pai, em nome de Jesus, sobre aqueles que precisam de uma cura, sobre aqueles que estão agora, Pai, enfermos num leito de UTI, num corredor de hospital, aqueles que buscam o fôlego de vida. Pai, em nome de Jesus, derrame uma unção de cura sobre Uberlândia. Derrame uma porção de cura sobre o Brasil, sobre o mundo. Jesus, Tu és a cura que o mundo precisa. Jesus, Tu és a cura que o mundo precisa. Pai, comece a tocar agora. Traga o ar para o pulmão que busca o fôlego de vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, restabelece a saúde, Pai. Vamos, igreja, interceda comigo. Que haja um clamor agora, em nome de Jesus. Que haja um clamor agora dos santos, dos justos, pela cura do mundo, por cura sobre o mundo, sobre o corpo que precisa de cura, Pai. Dor nas costas, vai embora em nome de Jesus. Artrite, artrose, vai embora em nome de Jesus. Reumatismo, vai embora em nome de Jesus. Toda doença respiratória, sai agora em nome de Jesus. Batalha comigo, irmãos, clame comigo. Enquanto eu oro, você concorda, uma oração de concordância. Toca agora os joelhos que precisam de cura, Pai. Dor de cabeça crônica, vai embora em nome de Jesus.
Se você precisa de cura, você que está aqui agora, coloque as mãos no local onde você precisa de cura, porque o Rei da Glória está passeando agora sobre essa igreja. O Rei da Glória já está nesse lugar. Senhor, se é cura emocional, cura agora em nome de Jesus. Todo transtorno de ansiedade, toda bipolaridade caia por terra em nome de Jesus. Toda depressão, espírito de morte, espírito de suicídio, sai em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras somos sarados. Cura cada um que nos assiste agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, repreende espírito de morte sobre o Brasil, espírito de suicídio, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós declaramos um novo tempo sobre Uberlândia, sobre o Brasil, sobre o mundo. Nós entendemos que a crise antecede o milagre. A escassez, a frieza, a apostasia pode ser, ó Deus, um sinal de um grande avivamento vindo sobre o Brasil e sobre o mundo. Aviva a tua noiva, aviva a tua noiva, aviva a tua noiva, aviva a tua noiva. Ressuscita, noiva minha, ressuscita, noiva minha. Erga os seus olhos em adoração, em direção ao trono do Rei, pois dele pode sair virtude, dele vai sair virtude. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Só uma voz. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sim, Senhor, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome nesse lugar. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor toque em nós de uma forma sobrenatural. Queremos Te entregar tudo que nós temos. Vamos, igreja, você pode levantar suas mãos comigo. Você pode entrar nesse tempo de intercessão, nesse tempo de Senhor, nesse tempo onde nós buscamos do Senhor.
Sim, Abba, pedimos ao Senhor Deus para que o Senhor venha falar em nossos corações. Pai, que o Senhor toque sobre as nossas famílias, que o Senhor toque sobre a nossa cidade. Nós queremos aqui, Senhor, apresentar Uberlândia diante do Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, apresentar a nossa igreja diante do Senhor. Nós queremos aqui apresentar toda a nossa membrazia diante do Senhor. Guarde as nossas vidas, guarde as nossas histórias. Pai, aqueles que estão nos assistindo de casa, aqueles que vieram aqui hoje, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, dê uma palavra a nós, Senhor. Traga algo dos céus para as nossas vidas. Alinhe os nossos corações, alinhe as nossas histórias. Pedimos ao Senhor Deus para que o Senhor venha estar nos guardando. Livra-nos, Pai, livra-nos, Pai. Deus, nós estamos com o Senhor. Pai, nós não tememos aquilo que o mundo teme. Pai, nós não, meu Pai, nós não somos covardes com aquilo que o mundo é. Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Tua palavra. Por mais, Deus, que as circunstâncias são desfavoráveis, nós ainda preferimos acreditar na palavra que sai da Sua boca, na palavra que o Senhor liberou sobre nós. Pai, então em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, venha sobre esse lugar. Em o nome do Filho Jesus, venha sobre esse lugar. Em o nome de Jesus, venha sobre esse lugar. Toque sobre a juventude, toca sobre os nossos irmãos que aqui estão. Destrava ministérios, destrava, meu Pai, pessoas no mundo espiritual. Senhor, homens e mulheres, Senhor, que têm se achegado a Ti, usa eles, Pai, usa eles, Senhor. Sim, Abba, assim como o arqueiro coloca a flecha em suas mãos, Pai, que o Senhor possa nos preparar, que o Senhor possa nos afiar. Queremos ser ponta de lança, Senhor, nesse tempo. Homens e mulheres, Senhor, preocupados com o Seu propósito, Senhor. Gere em nós um coração, Senhor, ensinável. Gere em nós, Pai, armaduras de fé, em o nome de Jesus. É o que nós pedimos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amigo. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão felizes? Sim ou não? Felizes ou não? Meus amigos, hoje é um dia que nós precisamos estar felizes de qualquer forma, né? É um dia que nós trazemos à nossa memória aquilo que foi feito por nós, aquilo que nós não merecíamos. Então alguém pagou a culpa por nós. Tem mensagem melhor que essa, né? Tem felicidade maior que essa? Quem aqui ama receber presente? Quem gosta? Eu amo, particularmente eu gosto quando alguém me dá um presente, cara. E o maior presente Ele nos deu, que é a nossa salvação, amém? Pastor Tonioli já vai falar sobre isso para nós. Mas hoje é um dia muito importante para mim. Eu acredito que seja um dia muito importante para você também. O nosso Cristo vive, né? E reina até o fim, amém? Para a honra e glória dele. Irmãos, perdão pela minha voz rouca. Nós estamos aí, né, vindo de um fim de semana cheio de atividades, mas nós entendemos que é tudo por Ele e para Ele, né? Amém por isso. Muito feliz de vocês estar aqui. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Sinta-se em casa, tá? Se gostar da gente aí, fica com a gente, né? Nós somos um pouco meio doido, mas eu creio que vocês acostumam bem rápido, amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Malaquias 3:10. Nós vamos entrar no momento de dízimo e oferta. Malaquias 3:10 diz assim: trazei portanto todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Isso é o Senhor falando, amém? Vocês podem olhar aqui rapidinho. Quando nós lemos em Malaquias 3:10, trazei portanto todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, não é eu dizendo para o Senhor que eu vou trazer o dízimo na casa dele e vai ter alimento na minha. É o próprio Deus dizendo: traga, né, o dízimo, os recursos de vocês à minha casa, para que não falte alimento nessa casa. Porque nós precisamos entender o papel fundamental da noiva na sociedade. Nós precisamos entender, e nós temos plena convicção disso,
que o dia que nós sairmos do Jardim Europa, vamos supor que o Senhor fale em nossos corações, nós vamos para outro bairro, nós vamos para outro lugar, nós compramos nosso terreno, enfim, algo acontece. O bairro Jardim Europa, o bairro Mansur, a região, ela precisa sentir a nossa falta, porque o papel da noiva é esse, não é somente ter os cultos, não é somente abraçar os irmãos, não, mas o papel da noiva na sociedade é fundamental, porque nós precisamos abraçar o nosso bairro, nós precisamos ser aqueles balizadores que entende a necessidade do nosso bairro, que entende a necessidade da nossa cidade, aqueles que entendem o que está acontecendo. Então, se faltar alimento em algum morador aqui do Jardim Europa, anunciar, assim como tantas outras igrejas que tem ao redor aqui, precisa se unir e precisa ir lá e saciar a fome desses irmãos, amém? Então essa é a finalidade final da noiva do Senhor, amém? Base missionária, amém ou não? Então o Senhor está dizendo aí, ó: trazei portanto todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé, o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão a char, bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos exércitos, amém? Nesses dias, meus amigos, antes de eu pedir para vocês trazer o dízimo e oferta aqui, nesses dias eu tenho vivido isso, sabe? Em um tempo de pandemia, em um tempo que quem trabalha com vendas aqui sabe o quanto tem sido um tempo escasso, o quanto tem sido um tempo difícil, mas nós temos vivido isso. E eu sou supervisor, né? Trabalho em uma empresa de telecomunicação, sou supervisor externo, tenho uma equipe de 9 vendedores, enfim, e eu tenho visto isso de perto, quanto a nossa fidelidade, nós não vencemos Deus em dar, amigo. Quando nós entramos dentro da casa do Senhor e nós temos essa mentalidade que nós nunca vamos conseguir vencer Deus em dar, irmãos, isso é um fato crucial e é muito importante para o seu ministério, porque quando você entende que o Senhor é o Deus fiel, é Ele que guarda a sua história, é Ele que baliza toda a sua trajetória, não tem como, amigo, não tem como dar errado. Então nesses dias eu tenho visto de perto isso aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês. Olha aí, ó: todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa. Então, em um tempo onde as empresas todas não estavam vendendo, mês passado nós fechamos com 400 produtos, pela quantidade de vendedor que nós tínhamos, nós fechamos aí resultado para 2 equipes, amigo. Então, tipo assim, eu tenho vivido milagre de perto. Eu estou contando esse testemunho para vocês justamente porque o testemunho, ele alimenta a fé de nós. E muitos outros aqui na igreja eu creio que têm vivido também testemunhos. Muitos outros aqui na igreja eu creio que têm vivido também milagres no Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós mantemos fiel, nós mantemos, uma fidelidade com o nosso Deus. Quando nós entramos aqui dentro e nós nos preocupamos com a noiva, irmãos, amigo, esse papel é nosso. Jesus não tem obrigação de descer aqui e falar assim: eu vou enviar do céu um dinheiro que a Anunciar Church vai pagar o aluguel. Não, esse papel é nosso, e principalmente de nós sacerdotes, homens que dão a vida pela noiva, amém? Homens que se entregam pela causa, que é o que? A noiva do nosso amigo Jesus, amém ou não? Então esse papel é nosso. Então nessa noite eu queria te convidar a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Você que separou aí, já queria te convidar a vir aqui à frente, a depositar diante do Senhor, amém? Enquanto isso eu vou fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos louvar o Senhor. Queremos pedir ao Senhor Deus que o Senhor venha guardar as nossas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, liberar sobre nós, que o Senhor possa liberar sobre nós, Deus, a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer sobre as nossas vidas, meu Pai,
infinitamente mais. Que o Senhor possa repreender todo devorador, cortador, migrador. Pai, abençoe as nossas vidas. Aqueles que dependem de vendas, profetizo vendas. Aqueles que são empresários, empreendedores, eu profetizo, meu Pai, sabedoria. Eu profetizo prosperidade. Peço ao Senhor Deus que o Senhor venha destravar, meu Pai, a nossa vida financeira no mundo espiritual. Pai, converge todas as coisas aos seus filhos, e que através, meu Pai, das nossas finanças, nós possamos te honrar, Pai, com tudo que nós temos, em o nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que nós vamos ser uma terra próspera. Eu profetizo, meu Pai, que anunciar, meu Deus, vai colher frutos jamais vistos. Eu profetizo, Senhor, que nós vamos ainda, Pai, vivenciar, meu Pai, uma semeadura gigante, que nós ainda vamos ofertar, meu Pai, carros na vida de irmãos, que nós ainda vamos viver coisas extraordinárias em Ti, porque o nosso coração é Seu. Nós não estamos apegados a recursos, Senhor, nós estamos apegados para que o Seu reino avance. Então, em nome de Jesus, abençoe as nossas histórias, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, irmãos. Eu quero chamar aqui o pastor Tonioli. Aleluia. Amém, irmãos? Eu já queria pedir a sua intercessão para que nós orássemos ao Senhor, para que Ele venha nos ajudar a suprir todos os nossos desafios desse lugar. Às vezes você está aí, igual eu vejo que a maioria de nós assenta mais no fundo, porque o som fica muito alto. Não adianta se sentar mais no fundo, o problema aqui é a acústica do ambiente. Então nós precisamos fazer um tratamento acústico nesse lugar. O som ali está baixo, o som ali não está alto. Esse som aqui não está falando 10% do que ele fala, mas fica muito alto aí para vocês, chega até a ser meio agressivo. Mas é o ambiente, é o tratamento acústico que nós precisamos fazer. Então você é uma parte muito importante nisso. Nós precisamos colocar um aquário nessa bateria, nós precisamos arrumar fones, enfim, N desafios, mas o nosso Senhor, Ele é dono de tudo, e Ele vai prover tudo, amém? Você pode orar comigo por isso? Estão aqui, irmãos? Estão felizes? Queridos, o João falou hoje de manhã, na oportunidade, sobre a ressurreição de Cristo. E que tempo violento, irmãos, foi hoje de manhã. E conversando com o João, eu orando, eu falei: João, nós precisamos trazer um tempo de esclarecimento ao corpo, para que nós então venhamos dar honra a quem merece honra. E a honra, irmãos, desse dia, desse final de semana e do resto das nossas vidas, ela é para o Senhor Jesus e não para o coelhinho da Páscoa. Perdão, não é para o coelhinho da Páscoa. Nós precisamos trazer aquele que é digno de honra, de louvor e adoração para o centro novamente. Precisamos quebrar algumas coisas que nos foram ensinadas desde lá de trás e trazer o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Essa data então, irmãos, na maioria das vezes, infelizmente, é lembrada pelas famílias, inclusive as cristãs, apenas pela distribuição de coelhos e ovos de chocolate, ou porque eles desconhecem o seu verdadeiro significado bíblico, ou porque preferem fazer-se de inocentes, a fim de evitar maiores conflitos com os filhos, amigos ou familiares, que sempre insistem em dizer: não tem problema nenhum, são apenas símbolos inocentes. Afinal de contas, todos praticam dessa forma. Quantos de nós
em determinados momentos a gente para e fala, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não, irmãos. Conscientemente ou inconscientemente a gente vai tirando o lugar que é do Senhor Jesus e vai trazendo outras coisas. Vamos colocando outras coisas no lugar. Eu vou falar para você, eu vou trazer para você de onde surgiu, quando começou, por quem começou esse negócio de ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Amém? Na tentativa de cristianizar uma prática que nada tem a ver com o verdadeiro sentido bíblico da festa da Páscoa, instituída pelo próprio Deus, muitos artifícios são utilizados para deturpar verdades simples da sua palavra. Alguns até espiritualizam, dizendo, começa por aí, que o coelhinho da Páscoa, devido à sua grande fecundidade, irmãos, olha para você ver a criatividade do ser humano. Trazem então o coelhinho da Páscoa e começam a espiritualizar o animal, começa a querer meio que santificar esse animal, cristianizar esse animal, porque ele pode simbolizar uma fecundidade, que simboliza a igreja, que pode simbolizar a igreja, que recebeu de Deus a capacidade de gerar muitos discípulos. Estão acompanhando comigo até aí? Falei da imagem do coelho. Alguns até espiritualizam, dizendo que o coelho, devido à sua grande fecundidade, a igreja que recebeu de Jesus a capacidade de gerar muitos discípulos. E quando a gente olha para o coelho no Antigo Testamento, ele era tido como um animal impuro. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, o coelho era tido como um animal impuro. Ao lado do coelho, irmãos, eles dizem que o ovinho da Páscoa, é o símbolo da ressurreição, pois contém uma vida dentro de si, que apenas aguarda o momento de ser revelada, fazendo alusão ao sepulcro de Cristo. Vai acompanhando aí comigo. Assim, o ovo de chocolate é lembrado como o túmulo que se abriu à ressurreição de Cristo. Irmãos, olha aonde vai a imaginação das pessoas. Olha como que sutilmente o diabo vai fazendo, irmãos, com que a gente vai tirando o verdadeiro significado e sentido de Páscoa. Alguém aqui sabe o que é Páscoa? As pinturas em cores brilhantes que acompanham as embalagens dos ovos de chocolate representariam a luz solar. E isso tudo que eu falei para vocês aqui, irmãos, falando do coelho, falando do ovo, não passa de um simples engano de Satanás sobre a sua vida, sobre a minha. Irmãos, muitos estão com o pé no inferno por ficar assim, ó, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não dá nada não. Irmãos, venhamos entender, para que depois não adianta chegar e falar assim, eu não sabia. Será que todas as festas nós procuramos saber o significado daquilo ali? Por que está se comemorando? Qual que é a origem? Da onde veio? Da onde surgiu? O que é? Para que serve? O que aconteceu? Nós precisamos saber. Aí você deve estar se perguntando, então como que surgiu esses símbolos? Historiadores retratam o surgimento do coelho como símbolo a partir de festividades praticadas anualmente pelos egípcios no início da primavera, que utilizavam o animal como representação de nascimento e nova vida. Ao longo da história observamos que o coelho passou a ocupar, preste atenção ao que eu falei aqui, ao longo da história, observamos que o coelho então passa a ocupar o status de símbolo máximo na festa da Páscoa. É ou não é, irmãos? Quantos desenhinhos você vê de coelho na Páscoa? Milhares. Quantos desenhos de Cristo você vê na Páscoa? Muito poucos.
Muito poucos. Porque isso, irmãos, vai sendo massacrado de ano em ano, de ano em ano, e ano em ano, e ano em ano. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, principalmente com as nossas crianças. Quem comeu ovo de Páscoa aqui hoje, irmãos? Uai, o resto não ganhou ovo de Páscoa, não? Vocês não comeram ovo de Páscoa hoje, gente? Só você, Sander, irmão? E a Iesca também. Comeu do Pedrinho? Bom. Gente, mas ninguém aqui comeu chocolate hoje? Nem o chocolate do culto de manhã? Eu não queria entregar os irmãos de manhã não, mas rolou um chocolate aí de manhã, hein? Não queria fazer um motim não, mas a responsabilidade é do João Vitor. Não queria dizer, mas é do João Vitor. Depois vocês... Irmãos, então nós vemos que o coelhinho, ele vem de ano em ano ocupando um lugar que não é dele. Um lugar de adoração e veneração, e nas escolas você só vê desenhando o coelhinho da Páscoa, o ovo da Páscoa, o chocolate. Enfatiza só essas coisas. E isso vai se tornando uma verdade em nós, de ano em ano, de tempos em tempos. Ao longo da história, então, observamos que o coelho passou a ocupar o status de símbolo máximo na festa da Páscoa, em detrimento, no lugar daquele que deveria estar no centro de todas as atenções. Quem deveria, irmãos, estar no centro de todas as atenções? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, irmãos, não é o coelho, é o Cordeiro de Deus. Ele que deveria estar no centro. E nós, irmãos, fomos criados para o colocar no centro de todas as coisas. Já os ovos começaram a ser dados como presentes pelos persas e pelos egípcios. Ou seja, essa cultura de dar ovos é egípcia, é persa. Nós vamos chegar no raciocínio. Eu não estou falando que o ovo de Páscoa está errado, amém? Nós vamos chegar lá. Tem uns aí que já está meio assim, uai, como assim? Os primeiros acreditavam que a terra teria saído de um ovo gigante. Irmãos, olha a criatividade das pessoas. Como que a terra vai sair de um ovo gigante? Olha o tamanho do universo. Que tamanho que seria esse ovo então, irmãos? A gente sai, para a terra sair do ovo. E os egípcios costumavam tingir os ovos com cores primaveris, acreditando que isso transmitia boa sorte. Vocês estão conseguindo entender que são culturas pagãs? Culturas pagãs que vêm sido inseridas em nós, e a gente começa então a reproduzir essas mesmas culturas, sem saber nem o que a gente está fazendo. Sem nem saber, você vai reproduzindo uma cultura que pode ser uma religião, uma doutrina, aquilo que eles acreditavam, e o povo de Deus começa a fazer da mesma forma, o povo de Deus se pega da mesma forma. Nós vamos chegar lá no raciocínio, amém? Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar os ovos coloridos, especificamente Páscoa. Os cristãos primitivos, lá de trás. Presta atenção, irmãos. Mais tarde, a própria igreja romana foi introduzindo outros elementos simbólicos que nada tinham a ver com as origens bíblicas da celebração da Páscoa. Irmãos, eu perguntei aqui, quais são as origens de então celebrarmos a Páscoa? E se eu descer aí agora e colocar o microfone na mão de algumas pessoas, pode ser que elas não vão saber o que significa a Páscoa. Porque, irmãos, nós estamos vivendo e não buscamos entender nada, saber nada, conhecer nada. Precisamos estudar, irmãos, principalmente a palavra de Deus. Até o que você está ouvindo eu dizer aqui agora, você tem que ir para a sua casa, abrir a sua Bíblia e colocar em xeque o que eu estou ministrando para você. Não é porque você está, entre aspas, numa igreja cristã, numa igreja evangélica, que você tem que já ir absolvendo tudo que está sendo liberado para você. Você precisa colocar em xeque.
porque eis aqui um ser humano falho, pecador e errante como você. Nós precisamos meditar nas Escrituras. No livro de Josué diz, para a gente meditar nas Escrituras de dia e de noite, meditando a palavra de Deus. Quer um sonífero melhor do que meditar na palavra de Deus? A hora que você abre a Bíblia, você arruma um sono que você nunca viu. Te dá um sono que você nunca viu. Você estava tranquilinho, pode chegar de um campo de futebol, pode estar fazendo o que for, abriu a palavra para meditar nas Escrituras, já começa a bocejar, o olho começa a arder e começa a dar sono. Por quê, irmãos? Você está sobre influências. Nós estamos sobre influências. Você acha que o adversário da sua alma vai querer que você alcance conhecimento? O homem mais sábio que pisou nessa terra, Salomão, ele diz para a gente gastar o que a gente tem e o que não tem, em busca de conhecimento, porque ninguém pode te tirar o conhecimento. Irmãos, posso te falar uma coisa? Você tem prazer de sentar assim perto de um vozinho, de uma vozinha, e conversar com eles? Ah, gente, como é bom. Você está ali ouvindo sabedoria, você está ali ouvindo vivência de alguém que já caminhou tanto, de alguém que já viveu, suportou, passou por tantas coisas, e na multidão de conselhos a sabedoria. Como é bom, irmãos, ouvir os vozinhos e as vozinhas. Como é bom. A igreja romana então vai introduzindo outros elementos simbólicos que nada tinham a ver com as origens bíblicas da celebração da Páscoa. Uma das coisas que vão introduzindo pela cultura, a igreja romana colocou isso, foram as velas, que passou a significar Cristo, a luz dos povos. Ele é de fato a luz dos povos, sim ou não? Ele não é a luz do mundo? Cristo é a luz do mundo, mas eu só não posso trocar ele pela presença da vela. Estão conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer? Se você não entender, você vai reproduzir ignorância. Você precisa entender. Eu não posso colocar coisas no lugar do nosso Senhor, porque não foi a vela que subiu na cruz por nós, não foi ninguém que subiu na cruz por nós, foi o próprio Jesus Cristo que subiu na cruz por nós. Então a honra é dele, a glória é dele, o domínio é dele, a majestade é dele, e ele veio cumprir a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual tem sido a sua comida nesses dias? Qual tem sido a comida aqueles que nos assistem agora? Fazer a vontade do Pai ou fazer a sua vontade? Quem tem dominado nesses dias? O homem espiritual ou o homem carnal? A mulher espiritual ou a mulher carnal? Irmãos, nós estamos vivendo uma situação que nunca vimos antes. Nunca vimos antes, nunca passamos antes. E a gente vê, ouve tantas coisas num gabinete pastoral, irmãos, que você assusta. E eu não me cansarei de repetir: o seu bem maior, o seu tesouro, a sua maior riqueza está dentro da sua casa, que é a sua família. Nesses dias nós precisamos amar mais as nossas famílias, amar mais, fazê-los se sentirem amados por nós. Palavras não amam, irmãos. Não adianta só falar eu te amo. Atitudes amam. Então eu preciso ter atitudes de amor. Que se Jesus falasse: não, Pai, eu os amo, amém, mas ele veio, ele sobe na cruz, e ele mostra para nós que é a atitude que ama, é a atitude de amor que ama. E começando então, trazendo o verdadeiro significado de Páscoa para você, nós falamos de tudo aquilo que os homens tentaram implementar, da onde vieram, uma cultura de onde veio, o hábito de presentear com ovos.
mas esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa, nunca foi. Começa então, irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Não precisa abrir, nós não vamos projetar. A leitura do livro de Êxodo, no capítulo 12 do Antigo Testamento, nos mostra a verdadeira origem e significado dessa festa tão importante no calendário judaico e cristão. Porque o que aconteceu em Êxodo 12, irmãos? A libertação do povo de Deus. Um povo que foi levado cativo à escravidão. E o Senhor então decide libertar o seu povo. Depois de o povo de Israel passar mais de 400 anos de escravidão no Egito, Deus decidiu então libertá-los. Para isso, ele levanta então o libertador, Moisés, aquele que ia ser instrumento de Deus para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó, do jugo de escravidão. Nós estamos falando de 400 anos como escravos. Não é 40 dias não, irmãos. Não são 40 dias, não são 40 anos. Nós estamos falando de 400 anos de escravidão. Quantas descendências, quantas pessoas nasceram e morreram na escravidão, servindo os egípcios. Quantas pessoas. E Deus levanta então esse libertador para ir diante de Faraó e falar: deixa o povo de Deus ir. Você conhece bem essa história, você conhece bem a narrativa dessa história. Deus, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó. Faraó não deixa o povo sair, não libera o povo. Faraó resiste então à ordem de Deus. E Deus então envia o que, irmãos? 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas sobre o Egito. Irmãos, a nossa mente precisa ser transformada. Nós precisamos ser transformados. Presta bem atenção na semana que nós estamos vivendo. A semana onde o Cordeiro de Deus, na sexta-feira da paixão, se entrega por nós. Ele avisou que ele iria ressuscitar. Irmãos, Deus não faz nada sem avisar o seu povo. Deus não nos pega de surpresa, Ele avisa. E se você for alguém espiritual, você vai começar a ler os sinais de tudo aquilo que acontece à sua volta. O que nós olhamos agora, a nossa volta, tudo aquilo que a gente vê à nossa volta, irmãos, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ainda tem algumas coisas a se cumprir, eu sei disso. Ainda precisa haver a construção do terceiro templo. Irmãos, mas o filho da iniquidade, ele pode a qualquer momento se manifestar. Eu já creio que ele já está na terra. Ele já está na terra. E o sistema satânico, irmãos, ele já está trabalhando, ele não para. E acontece debaixo do nosso nariz. E a gente olha e fala: tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver, é só um coelhinho da Páscoa. É só um ovinho, é só um chocolate. Eu não tenho problema com o ovo. Eu não tenho problema com o coelho. Eu não tenho problema com o chocolate. Na verdade, eu acho que eu deveria ter ganhado muito chocolate dos senhores. Eu não ganhei nenhum. Mas amém. Amém. O problema é quando nós pegamos essas coisas e colocamos no lugar do Senhor. Quando nós começamos a
santificar o que não está fora do padrão, está fora da palavra. Deus envia então sobre a terra do Egito 10 pragas, a fim de quebrantar-lhe o coração, a fim de amolecer o coração de Faraó. Chegando então a hora da 10ª praga, 10ª e última praga, aquele que não deixava os egípcios. Chegando então a última praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma alternativa, senão a de lançar o povo de Deus fora. Porque a última praga foi a mais violenta. Porque todo primogênito de cada casa e de toda a criação iria morrer quando o espírito da morte passasse. Todo primogênito de cada família, com todo primogênito de cada criação, iria morrer quando o espírito da morte passasse, que era a 10ª e última praga. Deus envia um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todos os primogênitos, desde homens até animais. Êxodo 12:12. Visto então, irmãos, que os israelitas também habitavam no Egito, como poderia então escapar desse anjo destruidor? Como o povo de Deus poderia escapar então desse destruidor que viria levar todos os primogênitos dos homens e dos animais? Como pode o povo de Deus escapar hoje do Covid-19, que tem ceifado tantas vidas? Fala para mim, irmãos, você que lê Bíblia, em nome de Jesus. Porque não adianta só ler a Bíblia, ou eu acredito nela e vivo ela, ou eu paro de perder tempo. Porque se a sua mente não funcionar para esse lugar, você está perdendo tempo. Porque eu tenho mais medo do Covid do que de Deus. Eu tenho mais medo, irmãos, daquilo que os homens têm medo, do que da presença santa de Deus. Então eu fico muita vontade para sentar e pecar, achando que Deus não está vendo. E Deus está vendo tudo. Aí eu tenho medo de tudo, mas não tenho medo de estar diante do tribunal de Deus, ao qual todos nós compareceremos diante do juiz, o justo juiz, que julgará a todos segundo as suas obras, segundo aquilo que cada um escolheu viver. Deus nos amou tanto, irmãos, que Ele nos dá o livre arbítrio, Ele deixa você escolher, mas Ele vai te falar: filhinha do meu coração, filhinho do meu coração, pode escolher o que você quiser, mas as suas escolhas trarão consigo as suas consequências. Pode ser que as consequências vai fazer você chorar muito. Porque o filho que não ouve o pai, irmãos, e continua fazendo arte, ele corre o risco de tomar um corinho, tomar umas varadas, porque o papai e mamãe que ama, vai corrigir seu filho. Mas quando Deus pega para nos corrigir, a gente fala: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, o Senhor não está olhando para mim. Aonde está o Senhor, Deus, que não está me vendo aqui? Como pode então o povo de Deus escapar do espírito destruidor? O Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo, preste atenção. Deus então levanta e fala: ei, povo meu, noiva minha, povo meu, levantei o libertador. Faraó não quer libertar o meu povo, vou enviar a última praga, a 10ª e última praga. Eu vou pegar o primogênito dele. Irmãos, pensador de Faraó, quando ele chega nos aposentos e vê o filho dele morto, pega o filho dele morto no colo, porque ele desobedeceu, porque ele não quis ouvir uma ordem do Senhor. E então, irmãos, o Senhor emite uma ordem específica ao seu povo: a obediência, filhos do Senhor, preste atenção, a obediência a essa ordem traria proteção divina a cada família dos hebreus. A obediência ao que Deus se levantou e direcionou o povo a fazer traria proteção. Ou seja, toda vez que você é
em obediência, você está debaixo de proteção. Entendeu? Vou repetir de novo para você fazer o download aí, para você acabar de fazer o download. Toda vez que você obedece a palavra de Deus, você está debaixo de proteção. Mas toda vez que você desobedece, você está fora de proteção. E é aí que nós nos tornamos alvo fácil do nosso adversário. Porque as mãos do Senhor estão aqui, cuidando daqueles que obedecem. E você decide sair desse lugar, você está escolhendo responder então as consequências que virá sobre a sua vida. Cada família deveria então tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo. Um cordeiro sem defeito, o primogênito, um cordeiro macho. Famílias menores poderiam então repartir um único cordeiro entre si. Nós estamos na passagem de Êxodo 12, amém, irmãos? Não estou abrindo aqui porque a nossa projeção não ligou. Mas você pode chegar em casa e meditar o capítulo de Êxodo 12 todo, que vai narrar essa história. Eu não quero aqui tomar muito o seu tempo por causa do avançar da hora. O mais importante então viria a seguir. Parte do sangue do cordeiro sacrificado deveria ser aspergido nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Irmãos, desde quando começou essa pandemia, eu sempre levantei na minha casa com a minha esposa e as minhas filhas e falei: nós somos ungidos pelo sangue do cordeiro. Nós somos ungidos pelo sangue do cordeiro. A nossa casa está guardada pelo sangue do cordeiro. Há um sinal nos umbrais das nossas portas. Há um sinal do sangue de Jesus na porta das nossas casas. E é você que decide então fazer o sacrifício do cordeiro e colocar nos umbrais da sua casa. Porque quando o espírito da morte, o espírito destruidor passar, quando o vírus passar, irmãos, eles vão ver a marca do sangue de Jesus nos umbrais da sua porta, nos umbrais da sua casa. Estão conseguindo me entender, irmãos? Quando o anjo destruidor fosse enviado àquela terra, ele apenas passaria por cima, ao símbolo da Páscoa, irmãos, o que significa Páscoa. Ele passaria por cima das casas marcadas com o sangue, sem tocar mortalmente nos primogênitos. Irmãos, aconteceu sim ou não? Aconteceu quando o espírito da morte então passa por todo o Egito, vai matando todo mundo, irmãos. Aliás, não vamos só na última praga não, vamos da primeira até a última. Foram 10 pragas, irmãos, de aviso para Faraó. Até chuva de gafanhotos, rios se tornando em sangue, matando todos os peixes. Coceira no corpo, irmãos, tudo isso aconteceu. Eu te pergunto, atingiu algum hebreu? Atingiu algum dos hebreus essas 10 pragas? Não atingiu, irmãos. O nosso Senhor disse que nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para o monte passar de um lado para o outro e ele passaria. Porque tem nos faltado fé nesse tempo, povo de Deus? Por que tem nos faltado fé nesses dias, onde era para nós, agora irmãos, agora a gente está dando aula de fé. As pessoas têm que olhar para nós e ver uma fé violenta, uma fé inabalável, para que você possa ser a voz de confiança, de tranquilização dentro da sua casa. Quantos aqui não presenciou alguém da nossa família desesperado? E agora, como é que nós vamos fazer? Vai morrer todo mundo, Deus, e agora todo mundo desesperado? Ei, calma. Nunca fugiu e nunca vai fugir do controle de Deus, das mãos do Senhor. Nunca. Daí então, irmãos, do passar por cima, vem o termo Páscoa, do hebraico, Pessah, ou Pessa, que significa passar ou saltar por cima, pular além da marca ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte.
e também pelo sangue do nosso Senhor Jesus, nós podemos ser protegidos de todo vírus, de toda morte, de todo problema. Ou nós cremos que pelas suas pisaduras somos sarados, ou a Bíblia é uma mentira, o Evangelho é uma mentira e não existe Jesus. Irmãos, é muito violento hoje o João falando de manhã, Lázaro sai para fora. Cara, pessoas viram o morto ressuscitando. Assim como Jesus ressuscitou. E foi falado hoje de manhã que a morte não é o fim, a morte é o início. Mas todo mundo tem medo de morrer, ninguém quer morrer, a morte me assusta. Não, o viver é Cristo, a morte para nós é lucro. A morte para nós é a passagem para um novo tempo. Posso te falar uma coisa? Todos que estão em Cristo podem morrer no corpo, mas vão ressuscitar com Ele na sua glória. Todos nós vamos ressuscitar com Ele na sua glória. Os mortos ressuscitarão, porque Ele veio para salvar o mundo, irmãos. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. E às vezes nas nossas igrejas, nos púlpitos, é pregado um terrorismo gospel, que Deus é muito mau, que Deus é muito bravo, que Deus vai acabar com tudo, destruir tudo. Irmãos, Jesus não veio para destruir tudo, ainda não. Ele veio para salvar. Ele veio o Cordeiro Santo, ovelha muda, mas ele não vai voltar como uma ovelha, ele não vai voltar como um cordeiro, ele vai voltar como um leão, rugindo e trazendo justiça e fogo na terra. Será que ele vai encontrar fogo na terra quando ele voltar? Deus ordenou o sinal do sangue para mostrar profeticamente ao seu povo o que aconteceria centenas de anos mais tarde, quando Jesus derramaria o seu sangue na cruz do Calvário para libertar o mundo do poder do pecado. Toda vez que você se aprisiona no pecado, é como você olhar para a cruz e falar: o seu sacrifício não adiantou, Senhor, eu prefiro o pecado. Irmãos, Ele morreu para nos livrar das garras do pecado, da maldição do pecado. Pecado para nós, ele tem que ser acidente, eu não me canso de falar, ele não pode ser programado. É como eu estar aqui pensando: não, semana que vem tem aniversário da fulana, não, eu vou fritar. Uai, como assim, irmãos? Aí minha mente nunca foi transformada, porque eu estou aqui projetando o pecado que eu não sabe o que vai vir semana que vem, não sabe, mas já está aqui, já traquinando o pecado que vai fazer. Não, irmãos, para nós é acidente, porque Cristo me libertou, Cristo me livrou do jugo dessa lei, das amarras do pecado. Naquela noite específica, além de marcar as casas com sangue, os israelitas deveriam também comer ervas amargas e pães asmos, pães sem fermentos, que é o que a gente vai fazer. As ervas amargas representariam os anos de sofrimento que o povo havia passado no Egito, enquanto o pão asmo representava o próprio Jesus, o pão vivo que haveria de descer do céu. João 6, 48, 51 e 58. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim ele vai falando. Além disso, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para partir apressadamente, ou seja, todo o povo já deveria estar pronto para sair do Egito, para marchar em direção ao deserto, para comemorar a festa da Páscoa, para comemorar a Páscoa com o Senhor. E você já sabe o desenrolar dessa história. Tudo aconteceu conforme o Senhor tinha falado. A partir daí o povo de Israel passou a celebrar a Páscoa como uma festa perpétua, um memorial todos os anos na primavera. O fato de Jesus, muitos anos mais tarde, ter morrido exatamente durante a Páscoa, a celebração da Páscoa, não é uma mera coincidência, mas para cumprir um propósito profético de Deus. Jesus morre logo na semana de comemoração da Páscoa. É profético, irmão, sobre nós. Presta atenção no que está sendo ministrado, presta atenção no que está sendo liberado, para que você entenda então e passe agora a dar uma devida atenção a essa data, porque ela é a mais importante para nós. Porque na sexta o nosso Senhor morre, mas no domingo Ele ressuscita.
Vai na tumba de Maomé, aqui jaz Maomé. Vai na tumba de Buda, aqui jaz Buda. Vai lá na tumba de Jesus. Não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. Ele não está naquela cruz que a gente fica olhando o Cristo pendurado na cruz. Ele não está lá. A cruz está vazia. A tumba está vazia. Porque o nosso rei ressuscitou e voltou e sentou à destra de Deus. Mas ele voltará. Ele virá. Jesus então foi o nosso Cordeiro Pascual, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos. Tem um momento de reflexão agora, você e Deus. Será que até aqui você tem celebrado a verdadeira Páscoa? Não podemos, portanto, denegrir a importância de tão grande sacrifício, cujo sangue precioso foi aspergido, não nas portas de algumas casas, mas nos nossos corações, possibilitando-nos desfrutar de uma vida abundante, longe da escravidão do mundo e da tirania de Faraó, longe da escravidão do Egito e da tirania de Faraó. Medite, irmãos, na sua vida agora, porque o Egito significa mundo, tipifica mundo, e a tirania de Faraó, o Faraó aqui, tipifica Satanás. Nós precisamos entender, irmãos, que foi pago um alto preço. Pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui nessa tarde, início de noite. Você consegue dizer agora quanto custa a sua vida? Pergunta para você mesmo agora, se faça essa pergunta: quanto custa a minha vida? Quanto custa o ar que eu respiro agora? Quanto custou a minha vida? Quanto custou? E eu perguntei hoje de manhã, a maioria não sabia o preço que custava a sua vida. Feche os olhos, irmãos, fique com os olhos fechados. E eu respondi para eles: a sua vida custou um Cristo crucificado. A minha vida custou um Cristo crucificado, irmãos. Aquele que escolhe pagar um preço muito alto por nós. Aquele que não tinha pecado sobre ele, se faz maldição em nosso lugar. Porque cada um de nós estávamos destinados a subir na cruz, irmãos. Nós estávamos destinados ao inferno, mas tinha que haver um plano de redenção. Alguém precisava pagar o preço. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, para e fala: eu preciso fazer alguma coisa para trazer os meus filhos de volta. E Ele envia o Cordeiro Santo. Ele envia o seu único filho, para que através de Jesus, nos tornássemos uma grande família em Cristo Jesus. Ei, pais, nós precisamos ensinar para as nossas crianças, porque nas escolas elas são bombardeadas. Ei, nós não repreendemos às vezes os nossos parentes, que chegam nas nossas casas com a maior das boas intenções e dão um ovo de Páscoa aos nossos filhos. Amém, irmão, receba o ovo de Páscoa, celebre com eles, ensine para eles. Com chocolate,
Mas fale para as pessoas qual que é o verdadeiro significado da Páscoa. Ensine a elas, ensine aos seus filhos. Eu comprei ovo de Páscoa para as minhas filhas, mas eu ensino para elas que o ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, o chocolate, irmãos, é secundário. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito importante que os nossos filhos entendam de pequenos que nós temos feito uma opção de viver uma vida, de não viver uma vida de aparências, mas que nós entendemos, irmãos, e precisamos ter um estilo de vida parecidos com o Senhor. E para que nós venhamos viver essa vida, nós precisamos pagar um alto preço. É hora, irmãos, de assumirmos o nosso papel de pais, não deixando escapar cada oportunidade. Talvez até para você que está sentado aqui, ou para você que nos ouve agora das suas casas, Jesus é a verdadeira Páscoa. E é em memória dele, irmãos, é em memória dele, que eu queria convidar você a sair do seu lugar. Você que vai cear, você que é batizado, já entregou a sua vida ao Senhor, você que já entendeu, você que discerne o que está nas nossas frentes, na nossa frente aqui agora. O pão representando o corpo, o sangue representando, o vinho representando o sangue, o suco da vide que representa o sangue. Saia do seu lugar, irmãos. Você que vai cear pode vir aqui, pegar o seu cálice, pegar o seu pão. Sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Segurando agora nas suas mãos o corpo de Jesus, o corpo que foi dilacerado naquela cruz, representado por esse pão. Jesus ergue então o pão, parte entre os discípulos, dá graça, oferece a eles, recomendando: este é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim.
Esse é o corpo que traz cura sobre nós, o corpo de Cristo, dilacerado naquela cruz. Coma do pão em nome de Jesus, irmãos. Da mesma forma, da mesma maneira, depois de ceiar, pegou o cálice explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Derramado em vosso benefício. Esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue, irmãos, que vai nos remir de todo o pecado. É o sangue que nos limpa, que nos purifica, que justifica, irmãos, não por nós, mas por Ele, pelo sangue do Cordeiro de Deus, puro e imaculado, que se entregou por nós, o sangue que escorreu na cruz do Calvário. Beba do sangue de Cristo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por pagar um preço que era meu. Obrigado por pagar, ó Deus, uma fatura que era nossa. O preço de reconciliação. Ah, Senhor, como essa graça foi cara. Como essa graça foi cara. Como a nossa vida custou caro. Custou o Cordeiro Santo de Deus, o Filho de Deus, espancado, chicoteado, cuspido, rejeitado, humilhado na frente de todos, e Ele não abriu a boca. Na cruz foi tudo consumado, estava consumado. E aproveitando esse tempo de oração agora, irmãos, assim com seus olhos fechados, a partir da cruz, Jesus fez então o que era incumbência dele fazer, um preço que nós não conseguiríamos pagar, mas há agora em nós um peso de responsabilidade, em fazer com que o Evangelho do Reino de Deus avance. Essa tarefa é nossa, irmãos. Jesus fez aquilo que era separado para Ele fazer, e agora nós precisamos fazer aquilo que foi separado para nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a partir de amanhã, segunda-feira, inicie a semana como um pescador de homens. Vá atrás das pessoas, pregue o Evangelho, pregue as boas novas, alcance aqueles que estão morrendo, porque é como eu disse de manhã, irmãos, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas as pessoas não podem morrer sem conhecer o Senhor, elas não podem morrer sem conhecer o seu Redentor, elas não podem morrer sem ter a salvação em Cristo Jesus. E muitos estão morrendo, irmãos. Você precisa pregar o Evangelho. Olhe agora para o espaço da cadeira que está ao seu lado. Abra os seus olhos agora e olhe o espaço da cadeira que está ao seu lado. Olhe a cadeira vazia que está ao seu lado. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade pregar o Evangelho essa semana. Irmãos, preste bem atenção. Abra os olhos, olhe aqui para mim em nome de Jesus. Eu quero desafiar todos vocês que estão aqui. Eu quero fazer um desafio em nome de Jesus. João, lança esse desafio no grupo. Todos do presbitério que estão aqui, todos os líderes que estão aqui, discipuladores. Hoje nós vamos fazer um desafio no nosso grupo. Irmãos, nós não podemos mais aceitar a igreja vazia dessa forma. Isso não existe, irmãos. Não existe. Se você olhar e ver uma cadeira vazia, 5 cadeiras vazias aqui na frente, isso não existe. Deus te fez um pescador de homens.
Então eu quero desafiar você a trazer um convidado, tanto de manhã como à tarde. Irmãos, Cláudio, todo mundo que está aqui do presbitério, a partir de hoje nós vamos abrir 50 cadeiras certinho, igual foi o decreto, igual está liberado para nós, 50 cadeiras. 50 cadeiras como um ato profético, e nós vamos ver essas cadeiras cheias de manhã e à tarde em nome de Jesus. Você pode orar comigo por isso? Você pode se levantar comigo por isso em oração? Você pode se envolver em convidar aí atrás, irmãos. Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus tem uma vida nova para você, Deus tem uma vida e vida em abundância para você. Vamos esperar o compás se manifestar, que nós andamos de acordo com aquilo que o compás diz, aquilo que... Mas uma notícia boa, né? Por mais que tentem parar a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, eu posso contar com você? Você vai se esforçar para ganhar alguém? A partir de hoje, irmãos, 50 cadeiras no culto, até mudar o decreto, 50 cadeiras, o distanciamento, com todas as proteções que nós temos, álcool gel, medidor de temperatura. Irmãos, a igreja nunca foi e nunca será lugar de você ser contaminado com o vírus. É nela que você é sarado, é nela que você é curado, é nela, irmãos, que experimentamos a glória de Deus. Deus abençoe a vida de vocês que aqui estão. Sábado nós vamos ter culto de jovens ou casais? Culto de jovens, anunciar jovens, sábado às 17 horas. Faz o mesmo desafio no grupo de jovens, o mesmo desafio. Todos os jovens da casa, reunião com o evangelista João Vitor no final do culto, amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por entendermos, ó Deus, o verdadeiro significado da Páscoa, do Pêssar, que é passar por cima, que é aquele que guarda, aquele que passa por cima, aquele, ó Deus, que quando o espírito de morte destruidor vem sobre nós, o sangue do Cordeiro marca os umbrais das nossas casas. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor marque os umbrais de cada casa aqui agora, em nome de Jesus. Cada família seja guardada pelo sangue do Cordeiro. Cada família seja guardada pelo sangue do Cordeiro. Cada família que nos assiste agora pela internet seja guardada pelo sangue do Cordeiro. Cada corredor de hospital, cada leito de UTI, derrama o sangue de Cristo nesse lugar, Pai, e traz vida. Faz os médicos se confundirem, ó Deus. Confunda a medicina, Pai, porque a cura está no Senhor, na raiz de Jessé. Abençoe o nosso retorno para as nossas casas, a nossa semana. Que a graça do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a vida da sua igreja hoje e até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o nome do Senhor. Vá em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.